nem demorou tanto o break assim, né? Agora a gente já vai para o quadro Comportamento em Quatro Patas, novamente com a ajuda do nosso amigo Udo Sarlé, que vai falar sobre cavalos, que é sempre importante saber como funciona a legislação, enfim. Eu vou deixar o Udo falar. Oi pessoal, meu amigo Albicho voltou ao Parcão para mais uma vez tirar algumas dúvidas com o seu Udo Sarlé. Hoje em relação ao Parcão, a funcionalidade do Parcão e principalmente as dúvidas que as pessoas têm em casa e às vezes nem sabem que o Parcão tem uma função muito importante nos resgate de cavalos que sofrem maus tratos, né? E o Udo é uma peça importante nessa questão. Tudo bom? Tudo bem. Voltamos aqui. Udo, tu pode esclarecer para nós essa dúvida ou falar realmente de como funciona a questão do resgate, né, dos maus tratos, né? Nós já fizemos algumas tomadas do ambiente aqui, né, e dizer como funciona, desde quando o animal é resgatado na rua até ele começar a se recuperar, quais são os passos. Sim. Assim, primeiro, a gente é provocado geralmente por denúncia, né? Tem alguma denúncia, a gente vai até o local, verifica. Bom, a situação é de maus tratos, o animal está machucado, atrelado à carroça, ou qualquer outra situação de maus tratos. Então a gente pega aquele carroção que vocês já fizeram uma tomada, pega o carroção, vai até o local, faz a apreensão do animal, efetivamente faz a apreensão. Esse animal ele vem para cá. Quais são os procedimentos quando ele vem para cá? Bom, primeiro é feita uma avaliação por médico veterinário. Então a gente revisa todo o animal, porque tem muita coisa para se olhar num cavalo, né? A gente tem, por exemplo, tem a questão, por exemplo, dos cascos, né? E das ferraduras, porque a maioria desses cavalos eles são ferrados e são casqueados de forma errada, então a gente já faz uma avaliação. A grande maioria dos problemas de cavalo de carroça também está sempre localizada ou pés ou locomotores, né, membros. Tá? Então o médico veterinário é muito importante nessa avaliação. Sim, sim. Bom, se esse animal está machucado de alguma forma, bom, aí a gente vai fazer a avaliação das feridas que ele tem, como tratar. Né? Se esse animal está debilitado de alguma forma, daí também vai se estabelecer alguma rotina em termos de recuperação, em termos de suplementação, em termos de vitamina, alguma coisa assim. Se ele está desnutrido. Isso. Quanto à questão de desnutrição, bom, nós temos um procedimento padrão. Né? Bom, colocamos o animal ali naquele brete, no brete, aí é feita a avaliação para o médico veterinário. Depois o animal vem aqui para uma dessas baias. Nós temos 7 baias à disposição e nessas baias, então, eles vão receber, nos primeiros dias, por exemplo, eles só vão receber alfafa, tá? que é uma forrageira com boa proteína. A base alimentar deles. A base alimentar deles e água. Tá? E vão ter à disposição também sal mineral. Água à vontade. Água à vontade. Tá? Bom, no segundo, terceiro dia, a gente também fica avaliando um pouquinho, uma das formas da gente diagnosticar como é que está indo o intestino dele, como é que o cavalo está funcionando o intestino, é pelo próprio esterco do cavalo. Né? Se a gente começa a ter um esterco já da formatação desejada, que são as bolinhas, né? São bolinhas e elas têm umidade, bom, então a gente vai começar com um pouco de ração. E essa ração é feita de uma forma muito gradativa. Durante uma semana a gente vai colocando um pouquinho e vai aumentando aos poucos, sempre observando esterco do cavalo, reação do cavalo. Por quê? Porque sempre existe um risco de dar uma cólica, e cólica mata cavalo. Tá? Então, o animal é muito forte, grande, muito poderoso, mas ele tem essa situação da alimentação é uma situação que tu tem que ter uma atenção, sim. Ração específica para cavalo, né? Própria para cavalo. Específica, né? Nós temos uma ração específica com um determinado índice de proteína. Quer dizer, existe uma grande especificação. Quando a gente faz a licitação para comprar esse alimento, a gente especifica exatamente que tipo de ração a gente quer. Tá? E junto com isso nós também damos aveia amassada, aveia branca amassada, né? Que também então é um suplemento também que vai ajudar. Junto com a ração é o terceiro estágio já? Não, junto com a ração, Tá? E essa questão da cólica, assim, ela vale tanto para o momento da alfafa quanto da ração, ela é indiferente, é muito perigoso a cólica. Dizem que tem aquela coisa que o cavalo não pode deitar, né? Não, isso é mito, né? Isso é mito. Por exemplo, o cavalo, cavalo normalmente, agora nós vamos falar também daquela questão do comportamento. O cavalo normalmente ele não deita porque ele tem que sempre, é um animal de fuga, ele não é de ataque. Então ele sempre tem que estar apto a fugir. Então dificilmente ele deita para descansar
ele só se deita para descansar onde ele se sente realmente muito tranquilo, porque ele sempre tem que estar atento para o predador. Cavalo deita. Cavalo gosta de deitar para tomar sol, sim. Principalmente no verão, a gente recebe muita denúncia, o cavalo está morrendo. A gente chega lá, não, o cavalo só deitou para pegar sol. Chega lá, o cavalo está de pé, lépito e faceiro, fica nos olhando. Tá, e aí? O que vocês querem aqui? É uma questão interessante de ser observada. Cavalo que deita não significa que está morrendo. Um cavalo que... ele tem umas atitudes específicas na cólica. Ele fica olhando para o flanco, ele fica rolando, ele antes de deitar começa a escrafunchar, cavar, né? Então ele fica parado como se ele tivesse... É uma comunicação corporal que ele está dizendo que ele está com cólica. Como se ele quisesse urinar. Então ele fica numa posição, tanto é que muita gente confunde e diz que cavalo tem problema de dor de urina, né? Que os carroceiros falam, ou algum problema renal. E não é uma posição em que ele se sente, vamos dizer, um pouco mais confortável em relação à dor que ele tem, porque cólica é uma dor absurda para o cavalo. Tá? Então a cólica sim, a cólica é uma coisa que preocupa. É uma coisa que preocupa muito. Para nós aqui preocupa, porque a gente não sabe, primeiro, por que a gente dá alfafa? Porque a gente não sabe que tipo de alimentação o carroceiro deu para esse animal. O que esse cavalo comeu? Então é preferível tu dar alguns dias de alfafa para que agora a gente sabe que o cavalo come, ele leva 2 a 3 dias para ele estercar. O que ele come agora, nesse momento, leva 2 a 3 dias para estercar, porque o intestino do cavalo é muito grande. E o sistema digestivo do cavalo é diferente do cão. E depois de observado essa questão das fezes, como tu disse, né? Tá saudável as fezes, existe algum outro procedimento? Não, vamos dizer assim, a questão do esterco é apenas um dos termômetros que a gente usa, termômetros entre aspas, né, para ver qual é a situação dele. A gente já fica mais tranquilo quando vê fezes conforme desejado, né? Bom, e as bolinhas? Que são as bolinhas, a característica bolinha, né? Porque tem cavalo que vem aqui com diarreias, porque ganham pão para comer, pão velho, ganham lavagem, que em absoluto é alimentação para cavalo. A gente nota, por exemplo, com sal mineral, são as pedras de sal que a gente coloca à disposição, eles detonam a primeira a pedra muito rapidamente, a segunda já não. Por quê? Porque o carroceiro não oferece sal. E quando oferece sal de cozinha, que está totalmente equivocado também. Por causa do iodo? Não, o sal é uma necessidade que o cavalo tem de suplementação com sal mineral. Assim como o gado tem também, ovelha tem também, esses animais todos têm. Já o cão não tem essa necessidade, né? Por quê? Porque na natureza eles lambem pedra, eles comem minerais, enfim, né? Eles fazem essa suplementação, né? E depois são os outros cuidados que a gente tem normalmente vamos dizer, das feridas que o cavalo tem, a gente vai tratando. Os dentes. Dentição é uma coisa complicada. Nós tivemos até uma égua aqui bastante velha, com certeza com mais de 30 anos, que a gente chamou uma médica veterinária, odontóloga, até por colaboração da Onda, na época a gente conseguiu arrecadar o dinheiro para fazer esse tratamento. Bom, isso é uma coisa separada, né? E ela com certeza, ela não teria condições de sobrevida por muito tempo se a gente não tivesse ajeitado os dentes dela, né? Porque a dentição dos equinos também é uma dentição que há as trocas no início, né? E depois elas são mais permanentes, e conforme o cavalo vai ficando mais velho, o dente vai desgastando. No momento que ele não consegue mais, não dá para dar papinha, né? Interessante. Né? O cavalo não tem condições mais de pinçar o alimento, né? No caso, o pasto, né? E acaba definhando mesmo, né? Então a gente, com isso, essa égua que a gente tinha, que era bem velha, a gente teve essa preocupação de chamar mais velho. E na questão dos maus tratos, quando isso vocês foram lá, fiscalizaram, certificaram que era maus tratos. O que acontece com a pessoa que causou, né? No caso, sim, entende? Não necessariamente poderia ser o carroceiro, mas alguém que causou esses maus tratos. O que acontece com essa pessoa? Bom, essa pessoa é identificada, tá? A gente tem um ajustamento com o Ministério Público. Nós temos 5 dias para fazer um relatório da situação, identificando o causador dos maus tratos, e isso é encaminhado para o Ministério Público. E essa pessoa, então, o Ministério Público chama lá. Além da multa, a punição administrativa também, que está prevista, que são as multas previstas em lei. Tá? Então tem a punição administrativa por multa, e tem a punição que ele está sujeito a responder via Ministério Público pelo ato em si do crime contra um animal, né?
Agora, tem uma coisa muito interessante também que eu quero chamar assim, ó. Tem algumas pessoas que têm a tendência a ser generalistas, né? Assim, ó, de muitos anos trabalhando com carroceiro, a grande maioria dos carroceiros são pessoas que gostam muito dos seus animais, gostam de vê-los bem, e se cometem alguma coisa, muitas vezes é por ignorância. Por não saber o que está fazendo. Por não saber o que está fazendo, por dar uma alimentação equivocada, por manejar de forma equivocada, né, o animal. E então, por ignorância. Ele pode levar um animal a maus tratos por culpa, mas nem sempre por dolo. Ele não, sabe? Ele não faz isso porque ele faz porque é ignorante. Daí também a gente fala que é importante a gente instruir essas pessoas. Apesar de que, uma coisa eu quero deixar bem claro, eu até vejo que há uma necessidade da gente falar também dessa classe de trabalhadores que usa o cavalo como meio de sobrevida, mas eu não sou absolutamente favorável a manutenção de cavalos dentro da cidade, né? Eu acho que o cavalo tem que ficar no campo mesmo e não tem que ser usado em carroça. Eu acho que a gente está em outra época, né? Eu acho que mudou. Acho que nós estamos em 2014 já, né? Então a atração animal acho que é um pouco ultrapassada, né? Udo, mais uma vez obrigado. Que isso. Obrigado mesmo pela tua atenção, pela tua dedicação com os animais aqui na cidade. É um prazer. Né? E acho que é isso, cara. Eu fico muito feliz de ouvir tu falar, assim, que eu vejo que tu tem paixão naquilo que tu fala, na informação que tu passa, né? E as pessoas de casa às vezes não sabem que tem isso na cidade de Novo Hamburgo, né? Tem essa dúvida e às vezes não é só a dúvida, é uma desconfiança, assim, mas será que faz? Será que funciona? Acho que te ouvindo falar, isso é muito importante para quem está em casa e acha que isso não acontece, mas acontece. Aqui, quando os cavalos são resgatados, eles são bem tratados, né? Pode ter certeza. Obrigado mais uma vez. É isso aí. Valeu, pessoal. São sempre importantes as informações que o Udo Sarlé passa para a gente, né? Isso tem que ficar bem marcado aqui no programa, porque a gente acha que é uma coisa e é outra, né? Então, o que ele falou eu acho muito importante, sempre válido, né? Agora a gente vai para o quadro Informações Veterinárias, onde a veterinária Paula vai falar um pouquinho sobre castrações, que é com os nossos felinos. Para quem tem felino em casa é importante olhar essa matéria. Em relação à everminação, né, é sempre interessante everminar ali com 30 dias, né, o animal, porque com 45 dias a gente vai iniciar as vacinações, tá? Repetir em 15 dias, né, isso é muito importante, a repetição do vermífugo, observar se o animal vai ingerir, né, bem o vermífugo, porque muitas vezes eles espumam, né, isso às vezes é normal. Eles têm uma certa resistência, né, para qualquer medicação, né? Os felinos é um pouco complicado. A maioria dos proprietários nos relatam isso, que é difícil de medicar o animal, tá? Seringa é indicada para usar nesse caso, para facilitar? Pode tentar macerar um pouquinho o comprimido e oferecer com um pouquinho mais de água para ele tentar deglutir, né? Porque a maioria são todos comprimidos para gatos, né? Mas é importante, como tu ressaltou, repetir depois de 15 dias. Isso, fazer a repetição de 15 dias. Também, quando ele for adulto, né, fazer a everminação a cada, no máximo, de 4 a 6 meses, né? Fazer a everminação. Depende muito do contato que eles têm com a gente, né? Isso é bastante indicado, tá? E muda essa frequência em função da alimentação, não? Não muda. Isso aí tem que ser feito assim, como nós devemos tomar, né, vermífugo, mais ou menos nesse período, a cada 6 meses, para os animais da mesma forma, tá? Tá. E a questão das vacinas? Ok. A gente faz a primeira dose com 45 dias de vida, né, e repetimos em 30 dias, fazemos o reforço. Após isso, a gente faz anual, né, as vacinas, que é a quádrupla felina e também a da raiva. São 5 vacinas daí, pro felino. Só que daí são em uma única dose. Né? Em uma única dose. Exatamente. A não ser a quádrupla, né, que envolve algumas doenças, e a da raiva, que é separada. Legal. Outra questão importante, castração. É importante tanto em macho quanto em fêmea, né? Eu sei que isso influencia também na questão do comportamento, né? Mas você pode falar um pouquinho sobre a castração, sobre técnicas de castração e a importância da castração? A castração é extremamente importante, né? Porque o cio, a gente sabe, é indesejado, né? Não quer que o animal se reproduza, isso daí, então
já parte desse princípio. E também para evitar, né, futuras afecções, né, uterinas, né, nas fêmeas, algum comportamento mesmo de macho, né? É interessante tu sempre fazer após o primeiro cio na fêmea, né, em torno dos 7, 8 meses, 6, 7, 8 meses. O macho também, né, para que não fique com o corpo tão juvenil. Mas é muito importante, ajuda bastante, o animal desenvolve bem, né? Só cuidar com a alimentação, porque muita gente fica com essa, meu animalzinho não vai engordar após cirurgia. Vai depender também da oferta de alimentação, né? Exatamente, tem que oferecer o alimento, a quantidade que é necessária para o animal, né? Não sobrecarregar também, né? Porque ele vai pedir, né? E vai depender de você dar mais ou não, né? E o gato, ele entra no cio, assim, de quanto tempo? A fêmea, ela precisa, assim, ter o macho junto para ciclar. Senão, ela não vai apresentar muitos sinais de cio. Mas, teoricamente, seria a cada 6 meses, né? Teoricamente, mas pode ocorrer de 4 em 4, de 3 em 3, se tiver um macho por perto? Eu acredito que sim, tá? Mas é mais... Não tem períodos... uma certeza nisso. Mas tem períodos, assim, no ano. Geralmente, a cada 6 meses. Tá? Só que daí tem a presença do macho, não gestou, daí acaba ciclando novamente, nesse curto espaço, assim. E o tempo de recuperação para machos e fêmeas, quando são castrados, né? Tem uma variação? É muito simples, é muito segura, né? O pós-cirúrgico, só cuidar com subidas e descidas de objetos, né? Que eles gostam de fazer isso. Então, interessante é 10 dias, os 10 primeiros dias pós-cirúrgico, tomar esses cuidados, né? E é super tranquilo. E é sempre importante procurar um médico veterinário, né? Não inventar de fazer numa açougueira, né? Com certeza, né? Segurança do paciente, né? Sempre procurar a orientação de um profissional já especializado, né? Formado. Acho que o que a Paula falou sobre castração e vermífugos, enfim, é importante você de casa, de repente, até anotar. Vai ter reprise do programa, anota o que você não entendeu, certo? Agora a gente vai para a dica do peludo, que eu acho que é a parte mais divertida do programa. Muita gente já está comentando ele. Ele vai falar sobre mais um pouquinho de comportamento animal, ainda sobre cães. Vai daí, peludo. Olá, pessoal. Bom, o Rafael já me apresentou e eu vou participar do programa. Meu amigo é o Bicho e vou esclarecer algumas dúvidas quanto aos comportamentos dos nossos amigos animais. Hoje vamos falar sobre os cães. Você sabia que quando um cachorro faz xixi, geralmente ele faz xixi em determinadas áreas para demarcar o território? Sabia? Não. Agora você sabe. Então, quando um cachorro fizer xixi na sua cozinha, é porque ele quer que a cozinha seja dele. Entendeu? Essa é a minha primeira dica. Tchau. Agora eu vou dormir um pouco. Bom, chegamos ao fim do nosso programa hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais novidades para o próximo programa. Mandem para a gente informações, dicas, que eu vou correr atrás. Um abraço e até a próxima. Obrigado por participar.